Olá, Kakizar Snap trazendo mais um vídeo para vocês aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo o datamine de março. Saiu a temporada, vazou a temporada de março no patch que saiu ontem, terça-feira, dia 14. Aqui nós temos a temporada do mês seguinte, a de fevereiro aqui, eu já fiz vídeo sobre. E aqui a temporada de março. Vai ser a temporada dos Vingadores da pré-história. Vingadores 1 milhão antes de Cristo, é basicamente como que chama. Aqui tem a carta do passe, a variante e as cartas novas, que eu já vou falar daqui a pouco. E a temporada de abril foi confirmada que o tema vai ser o What If, sabe aquela série What If, que é aquelas HQs de universo paralelo do que poderia acontecer? Então o abril vai ser a temporada do What If. Aqui a gente tem o passe de temporada de março, o Agamotto já foi decidido como a carta do passe, e as variantes do passe vai ser o Pantera e o Odin, vai ser essa aqui do Pantera e mais uma do Odin. O Agamotto ele tem a ver com o Doutor Estranho, né? O medalhão dele chama o Olho de Agamotto, então ele é meio que como se fosse o Doutor Estranho, só que de 1 milhão de anos atrás. Ele é um Mago Supremo de 1 milhão de anos atrás, basicamente. Todos os personagens que seriam versões antigas de personagem, que seria o Pantera Negra de 1 milhão de anos atrás. Esse aqui é o Hulk da pré-história, e aqui é a Fênix, seria meio que uma ancestral da Jean Grey, mas eu vou falar daqui a pouco. O Agamotto ele vai ser 612, ele vai lançar com o mesmo custo e poder do Thanos, e a comparação com o Thanos não é tão em vão assim, porque ele vai ser igual ao Thanos, vai embaralhar cartas, tokens, né, cartas que não começaram no seu deck, acho que vão ser 5, vão ser quase o mesmo número das joias do infinito, mas vai ser uma menos, que vai ser os feitiços dele aqui, que vocês conseguem ver aqui. Só tem o nome e a imagem, não teve o poder e a habilidade feita, só teve as imagens e o nome vazado. São baseados em feitiços que o Doutor Estranho usou, por exemplo. Esse aqui é o que ele faz um monte de clones, lá que ele luta com o Thanos. Aqui é aquelas cordas de fogo que ele luta contra o Thanos também. Esse aqui é aquele looping de tempo que ele usa no primeiro filme contra o Dormammu lá, de ficar fazendo aquele looping de tempo. Então, basicamente, os feitiços vão ser criados no seu deck igual as joias do Thanos. A grande diferença para as joias do Thanos é que os feitiços, pelo que dá para indicar aqui, vão ter custos diferentes. Diferente das joias que são todas custo 1, os feitiços, como você vê, um vai ter custo 3, um vai ter custo 2, outros vão ter custo 5, apesar que isso aqui é só um preliminar, pode ser que eles mudem isso, mas pelo que tudo indica, os feitiços vão ter custos diferentes, diferente das joias que são todas 1. Ele vai ter o mesmo poder que o Thanos tinha quando lançou, 612. Então vamos ver se vai ser forte ou se vai precisar de nerf. Aqui a gente tem as cartas novas da temporada e algumas mudanças nas cartas de fevereiro. A primeira é o Cobra, que é uma carta que a gente não sabe se vai chegar a ser lançada ou não, ou se eles só vão colocar no jogo. Se não sabemos ainda se vai ter algum. Vai ter um evento que eu já vou falar daqui a pouco. Só que esse evento está marcado para março, não sabemos se vai ter alta voltagem ou algum evento de farm de carta em fevereiro. Então não sabemos se o Cobra só vai ser colocado no jogo ou se ele vai vir como drop de alguma coisa. Mas ele mudou, antes ele era 3/6 e ele tinha um efeito que ele só podia ser jogado se num local que seu adversário só tivesse uma carta. Agora ele mudou para 2/3, ativar, ele virou ativar. Basicamente você ativa ele e ele vai roubar uma carta do outro lado do adversário, no mesmo local onde ele está, do lado do adversário, se ele tiver uma carta do adversário que não foi criada no deck, não é do deck original, ou foi criada, ou é aqueles tokens, por exemplo, as joias do Thanos, as cartas do Arisen, os tokens do Brood, aquele monstro que é criado na Ilha Monstro. Uma carta que não é do deck original dele, se tiver no mesmo local que ele, você ativa e você rouba pro seu lado, basicamente. Nós temos o Esson, acho que é assim que se pronuncia, o segundo Celestial chegando no jogo, junto com o Arisen, né? O Arisen é o primeiro Celestial, agora nós vamos ter o segundo Celestial no jogo. Ele é um 6/13, bem forte, e ele vai ser igual ao Arisen, o efeito dele acontece no começo da partida. Ele vai ter uma palavra-chave nova, que chama lendário, que em inglês está legendary, se você passa para português está lendário, que parece que vai ter uma nova categoria de cartas que vai ser as cartas lendárias. Não sabemos ainda o que é isso, mas a principal teoria que existe é que eles vão fazer um novo jeito de limitar os decks para tentar
impedir decks muito fortes. Então um tipo de limitação de nerf, assim como poder dizer, é que vamos ter cartas lendárias e provavelmente cartas lendárias não vão poder, os decks não vão poder ter mais de uma. Então a teoria é, por exemplo, que o Arisen vai ser transformado em carta lendária. Então provavelmente não vai dar para colocar o Esson e o Arisen no mesmo deck. Então provavelmente vai ser isso. Agora, pro efeito do Esson, ele no começo do jogo, se todas as suas cartas tiverem poderes diferentes, sem repetir, incluindo o próprio Esson, né? Então é o Esson mais 11 cartas, as outras 11 cartas têm que ter poderes diferentes, nunca pode repetir, não pode ter duas cartas com 2 ou duas cartas com 3, tem que ter todas as cartas, tem que ter o poder diferente. E, então se você cumprir essa condição, todas as suas cartas começam já bufadas com mais 2. Então não sei se o Esson vai se bufar ou ele só vai bufar as outras 11, mas é certeza que pelo menos as outras 11 cartas que você tiver no deck, se você cumprir a condição, vão todas começar a partida já com mais 2. Nós temos a Cabelo de Fogo, né, a Fire Hair, que é a ancestral da Jean Grey, que possuiu a Força Fênix lá 1 milhão de anos antes de Cristo. Ela tem um poder parecido com a da Fênix, né, para fazer sentido. Ela se move igual a Fênix, só que ela só pode se mover uma vez. E ela ressuscita a carta, só que em vez dela ressuscitar e se transformar na carta, ela só ressuscita a carta. Basicamente, se você mover ela para um local onde você teve uma carta destruída, ela ressuscita aquela carta. Mas a carta tem que ter sido destruída naquele local que você moveu ela. Por exemplo, se é uma carta que foi destruída no deck, como o Yondo, ela não traz de volta. Tem que ser a carta tem que ser destruída no local para onde você moveu ela. Só que, pelo visto, não é só a primeira vez. Então ela não vai ser limitada a um movimento. Se você conseguir mover ela, quer dizer, você só pode movê-la uma vez, mas o efeito dela de ressuscitar cartas acontece quantas vezes você conseguir movê-la. Só que ela sozinha se move uma vez só. Ela é igual a Noturna. A Noturna toda vez que pode se mover uma vez, e toda vez que ela move, o local que ela se moveu muda. Se você consegue mover a Nocturne com um efeito de uma carta ou o campo, sei lá, Bifrost, alguma coisa, e não for movido pelo efeito dela, ela também muda o campo. Então a Fire Hair vai funcionar igual. Se você conseguir mover mais de uma vez, você consegue ressuscitar mais de uma carta. Desde que já tenha sido destruída cartas nos locais onde você está movendo ela. O Concho, para quem não sabe, é o deus que dá o poder do Cavaleiro da Lua. Quem assistiu a série ou leu os quadrinhos, o Concho basicamente é a divindade que dá poderes para o Cavaleiro da Lua. O efeito dele ainda é desconhecido, então não sabemos o que vai ser ele. E se ele vai chegar a 2-1 mesmo, ou se vai ter mudança. Não sabemos, só temos o nome da carta e a aparência, né, a arte dela. Aqui a gente teve uma mudança em outra carta da temporada de fevereiro, que foi o Redwing, que é o mascote lá do Falcão, do Falcão. E aqui agora ele deixou de ser ao revelar e virou uma carta de condição, que é basicamente na primeira vez que você conseguir mover isso aqui para um outro local, é tipo o Aranha 99, só funciona uma vez. Mas se você moveu ela para um outro local, ela vai descer uma carta aleatória da sua mão para o local onde ela estava anteriormente. É meio confuso de entender, mas basicamente, se ela está na esquerda e é movida para o meio, ela vai pegar uma carta da sua mão e descer de graça na esquerda, caso tenha sido movido para o meio ou para a direita. Então ela vai funcionar parecido com a Macari. Então é uma mescla de movimento com a Macari, que a Macari se desce sozinho no final do turno. O Redwing, se você mudou, ele vai descer uma carta sua de graça no local onde ele estava, não pro local onde ele vai, onde ele estava. Aqui a gente tem o Starbrand, que é basicamente o Hulk de 1 milhão de anos atrás, né, da pré-história. Ele vai ser basicamente, ele vai junto com o Agamotto, eles estão querendo reformular essas cartas que ativam o efeito no começo do jogo, né? Thanos, Auto Evolucionário, a Risen, o Esson que vai lançar, acho que o Ato, a Agatha, basicamente vai ter uma nova palavra-chave que é Game Start. Toda carta que tiver Game Start escrito vai ser uma carta que ativa o efeito no começo da partida. Você não precisa comprar ou estar com ela na mão ou jogar no campo. O efeito vai ativar no começo da partida. Então só de você estar no deck e cumprir a condição, ativou. Ele vai ser para cada carta de poder 10 no seu deck, ele vai ganhar mais 2. Então, como as cartas vão ter que estar no deck, então provavelmente tem que ser cartas que já tem o 10 ali normal. Cartas que ficam 10 com efeito no campo não vai funcionar com ele. Então Pantera, isso não vai funcionar, porque tem que estar com 10 já no deck, sem um efeito ativar.
Então, mas é basicamente ele é um reforço para deck de surto e o deck de cartas parrudas, basicamente. A gente tem o Fanfei, não tem a arte. Ele não é uma das cartas que está no Spotlight, não sabemos a arte dele. Basicamente ele seria um reforço para descarte. Não entendi muito bem o efeito dele, mas quando você descarta ele, devolva crescente e ganhe mais um de energia. Então ele meio que seria uma Scorn, só que em vez de rampar poder, ele rampa energia, basicamente. Aqui a gente tem um motoqueiro fantasma lá de 1 milhão de anos também, né, da pré-história. Só que ele não teve o efeito revelado e ele não está no Spotlight, então não sabemos se ele vai ser a recompensa no modo novo que vai ser lançado em março, que eu vou falar daqui a pouco, ou se ele não vai chegar. Mas não, ele não está no Spotlight. E aqui a gente chega nos feitiços que o Agamotto vai adicionar no seu deck. Vão ser 5, então vai ser um a menos que as joias. O Thanos coloca 6, ele coloca 5 cartas a mais. E não temos os efeitos, só temos as imagens e o nome, mas não sabemos o que cada carta faz. E aqui a gente tem duas cartas que parece que tem a ver com o efeito do Concho, mas eu acredito que as duas estão inclusive com o mesmo texto, então isso aqui provavelmente só foi adicionado e vai mudar, então nem adianta eu ler, isso aqui com certeza vai mudar. Então só vamos ter certeza quando o Concho tiver seu efeito revelado de fato. Aqui a gente tem algumas mudanças, que nem eu falei, início do jogo, né? Agora todas as cartas que vão ter efeitos no começo do jogo, eles vão colocar esse início do jogo que em inglês está Start Game. Que eu acredito que é a mecânica de palavras-chave, igual o ativar ou revelar, que é para deixar o jogo mais simples. Provavelmente eles estão fazendo isso para diminuir o texto das cartas, porque tem cartas que estão ficando cada vez com o texto mais grande. Então, para tentar diminuir o texto das cartas, eles vão fazer parecido com o Magic. O Magic tem muito isso de palavras-chave. No Magic você tem o atropelar, o voar, o amedrontar, o provocar, o ímpeto, que são basicamente efeitos. É uma palavra-chave que, se você conhece a regra do jogo, só de ter aquilo na carta, você não precisa que explique o que faz. Só de ter aquele nome, você sabe o que é. Ímpeto é a carta que pode atacar já no turno que é invocado. Voar é que a carta não pode ser bloqueada a não ser por outra carta voar ou com a habilidade de bloquear voar. Atropelar é que dá dano perfurante, enfim. Aqui basicamente é só ele fazendo mais uma palavra-chave que é para as cartas que ativam um efeito no começo do jogo. O Agamotto vai ter isso e a Agatha vai passar a ter isso quando atualizar o jogo. Aqui nós temos a mudança no cobre que eu já falei. O Hulkling ele só teve a mudança de texto. O Elson, eu já expliquei também o efeito. A Firehair também. O Alto Evolucionário também, a mudança só de colocar o início do jogo para mudar. E o Thanos e o Watt é a mesma coisa. Todos vão ter esse Start Game no texto. Nós temos duas novas localizações. Uma é o Museu Smithsoniano, acho que é assim que pronuncia. Aqui é um campo para cartas de constante. Todas as cartas constantes têm mais um de poder para cada carta constante que tiver ali, dos dois lados. Então, se você tiver carta constante lá, ele vai ganhar mais um. Se tiver 8 cartas constantes, todas as suas cartas constantes lá ganham mais 8. Mas isso também serve para o adversário. Madripoor, aqui, após cada turno, a carta de maior custo ganha mais 2 no final do turno. Então, basicamente, é um local que você vai querer disputar com cartas pesadas. Então, basicamente, esse lugar é um lugar que beneficia decks que usam cartas pesadas. Então, decks que usam cartas baratas, move, bounce, não vão se dar muito bem nesse lugar. Isso aqui é para decks para cartas com custo mais alto. E, finalmente, nós temos um novo modo de jogo que vai chegar em março, que é o Sanctum Showdown. Basicamente, ele vai ser um jogo com aparentemente 15 turnos. Só que vai ser só um local por vez. Ele não vai ter os 3 locais. Vai ser um local e provavelmente vai ficar trocando local. E vai ser rodadas. Então vai ganhar quem mais acumular rodada. Então vai ter aquele local. Você vai poder jogar cartas dependendo. Provavelmente a energia vai ser aleatória, como é o alta voltagem. Mas eu não acredito que vai acumular. Vai ser sempre uma quantidade de energia aleatória para cada turno. E aí você vai ganhando os turnos. No final, quem tiver ganhado mais turnos, quando chegar em 15, ou se alguém desistir antes, a pessoa ganha. Então provavelmente vai ser um local por vez, mas vai trocando a cada rodada. E por fim a gente tem os Spotlights do mês de março. Claro, aqui a gente, como está muito cedo ainda, sempre pode ter mudança nas semanas, né?
na ordem das semanas, então, mas eu já vou dar uma mostra para vocês do que vai ser os spotlights. Aí quando chegar perto de março eu faço o vídeo, quando tiver mais definindo as cartas, falando quais são as melhores, qual que é a melhor semana. Mas daqui, na primeira semana, de 4 de março a 11 de março, nós temos o Esson, o Bill Raio Beta e o Icano. E o Icano está aparecendo pela primeira vez no Spotlight. Na segunda semana, de 11 a 18 de março, a gente tem o Starbrand, junto com o Scar e o Fastos. O Fastos eu não lembro se está chegando na primeira vez, eu acho que é a primeira vez que ele entra, se não me engano, no Spotlight também. Nós temos a Firehair na terceira semana, que é 18 de março a 25 de março. E nós temos a Cassandra Nova e a Nico Minoru. E por fim, na última semana, a gente tem de 25 de março a 1º de abril, nós temos o Concho e com 2 cartas que estão vindo pela primeira vez no Spotlight. Ambas as cartas, Corn e Cersei, as duas estão chegando no Spotlight pela primeira vez. Aqui nós temos novos álbuns. Um álbum com algumas variantes de 700 e outras de 1200, que vai dar 1000 fichas e duas bordas de recompensa e uma variante do Ultron. E o outro álbum é um mais baratinho, esse aqui é um álbum vai ser bem interessante, porque todas as variantes são 700 de gold e dá uma chave de recompensa, então é um álbum barato que só tem 8 variantes e todas as variantes são 700 e dá uma chave de recompensa. Esse álbum é o melhorzinho que lançou nos últimos tempos. Barato e com uma boa recompensa. Aqui nós temos a nova variante do modo conquista, vai ser a Debris, nova variante Ultimate da Black Widow e a variante daquele novo passe que vocês viram que começou a ter esse mês. E se você pagar um valor a mais, você ganha uma variante a mais 3 bordas. No mês de março vai ser o Moon Knight que vai ter essa variante. E aqui nós temos as novas variantes que estão marcadas para chegar em março, que foram adicionadas no jogo. Nós temos o Warreason da Hip, o Warreason do Bundle, a Pantera do álbum. Vai ter uma nova linha de variantes de dinossauro, que são os personagens sendo dinossauros. Apesar que são todas baratinhas, acredito que ou vai ser bundle ou vai ser 700. Tem algumas variantes maneiras, essa do cérebro é legalzinha. Doutor Estranho, Drácula, Elsa Bloodstone, Wesson, a variante do Wesson do Spotlight. Frigga, vai ter 2 da Frigga. Essa do Duende Verde eu achei estranhinho. Ironheart, essa do Killmonger tá muito bonita. Vai chegar 2 da Scorn. Essa da Screen tá muito boa. Essa da Atena aqui, nossa senhora. Tá com um promo, então não sabemos se vai vir em drops, se vai vir em eventos. Espero que venha em evento e que dê já pra farmar, porque skin bonita essa daqui. A do Icano também tá da hora, só que é de Spotlight. E por fim nós temos os bundles de março. Sendo que o bundle de Gold vai ser esse aqui do Capitão América com 3.000 fichas. E uma variante do Capitão América mais boosters e um avatar por 3.500 de Gold. E depois vai ter mais uma de 5.000 de Golds com 3 variantes, 3 bordas e 3.000 de créditos. Essa aqui eu acho não bom. 5.000 se fosse mais barato, mas borda, gastar Gold com cosmético. Sempre estranho, né? E tem mais essa aqui de Gold também, que é 2.400. Essa aqui tá bem melhor. 4.000 de créditos por 2.400 de Gold. Essa aqui é mais em uma carta de pool 3. Então quem não tem a Dagger, esse aqui até que dá uma compensada. O valor de Gold. E vamos ter Capitã Marvel. E aqui. E só. Basicamente isso aqui. Então todos aqui são todas as informações. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever e ativar os sininhos para receber todas as notificações. Deixa o like para fortalecer o canal. Compartilha com seus amigos para que mais pessoas conheçam o canal. Eu vou ficando aqui. Obrigado pela atenção. Falou. E amanhã tem mais vídeo com deck de Moonstone. Valeu.